Olá, meu nome é Aleph, esse é meu canal Boa Temática, e no vídeo de hoje a gente vai fazer as questões de 62 até 65 do livro Cálculo Volume 1, do professor James Stewart. A gente está no capítulo 1, seção 1.1. Eu uso a tradução da 8ª edição. Questão 62. Uma janela normanda tem o formato de um retângulo em cima do qual se coloca um semicírculo. Se o perímetro da janela for de 10 metros, expresse a área A da janela como uma função de sua largura x. Ok, para a gente calcular a área dessa janela aqui, então fica x. Digamos que a altura aqui desse retângulo seja h, e aí tem que considerar também a área do semicírculo. Bom, a área dessa janela é xh, que é a área do retângulo, mais a área do semicírculo. Bom, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Só que não vai ser simplesmente π vezes o raio ao quadrado, porque isso é o semicírculo. Então, é metade de π vezes o raio ao quadrado. Aqui, o raio é fácil ver que é x sobre 2, ok? Já que esse valor aqui embaixo é x e ali é exatamente metade. Então, π vezes x sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá xh mais x ao quadrado, π, sobre, aqui, 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Ok? E o perímetro, a questão disse que é 10, e isso vai ser igual a x, que é a base aqui da janela, mais 2h, que é o h desse lado e o h do lado de cá, mais o perímetro do semicírculo, que é meio de 2π vezes o raio, que é x sobre 2. 2 aqui cancela com o 2 aqui. Então fica x mais 2h mais xπ sobre 2. Ok? Dessa expressão aqui a gente pode tirar h como função de x. Fica 10 é igual a x mais 2h mais xπ sobre 2. Ok? Então, se 10 é igual a isso aqui, isso implica que a gente quer isolar o h. Para escrever h, tudo em função de x. Então, fica 10 menos x menos xπ sobre 2. Isso a gente já passou o x e esse valor para o outro lado. Isso seria igual a 2h. Então, se a gente multiplicar isso aqui por meio, isso dá exatamente igual a h. Agora, o que acontece com a fórmula lá da área? xh mais x ao quadrado π sobre 8, se a gente substituir h. Já escrevendo a como função de x, então a de x vai ser igual a x vezes h, que é 10 menos x menos xπ sobre 2, vezes meio, isso é o h, mais x ao quadrado, π sobre 8. Isso é igual a x vezes 10, 10x, x vezes menos x ao quadrado, x vezes menos xπ sobre 2 é menos x ao quadrado, π sobre 2, vezes meio, isso tudo aqui, mais x ao quadrado, π sobre 8. Isso vai ser igual a 10x sobre 2, 5x, menos x ao quadrado sobre 2, menos x ao quadrado π sobre 4, então o vezes meio já foi, mais x ao quadrado π sobre 8. Ok?
Escrevendo então a expressão toda sobre 8, para ficar mais fácil de a gente fazer as contas, então seria 1/8. Na verdade, todo mundo tem x, então. X sobre 8 vezes. Bom, 5x a gente colocou ali 1 sobre 8, então a gente tem que multiplicar esse 5 ainda por 8. Fica 40, né, porque 40x sobre 8 vai dar o 5x, menos, para dar x ao quadrado, x, só que ali é sobre 2. Para dar ali sobre 2, x sobre 4. Opa. Na verdade, a gente passou, né, o 8 para fora, então aqui a gente tem que multiplicar o x. X vezes menos x ao quadrado, só que tem que ser menos x ao quadrado sobre 2. Ele está sobre 8, então fica menos 4x. Ok? Menos 2x ao quadrado π mais x ao quadrado π. Ok? Isso é igual a x sobre 8 vezes 40 menos 4x menos 2x ao quadrado π mais x ao quadrado π fica menos x ao quadrado π. E essa é a expressão da área em função somente de x. Bom, aqui a gente ainda tem mais uma coisa a anotar, que é o seguinte. Esse valor h, ele é maior do que zero, já que ele é a altura ali da janela, ou seja, esse valor aqui também é maior do que zero. Isso vai impor alguma restrição a x, que a gente vai calcular. Então, 10 menos xπ sobre 2 é maior do que zero. 10 menos xπ sobre 2, isso vezes meio, é maior do que zero. Não é isso? Correto. Bom, o vezes meio aqui pode sumir, porque o 2 passa multiplicando o zero e dá no mesmo. Então, menos xπ sobre 2 é maior do que menos 10, isso passando menos 10 para lá. E aqui a gente tem, do lado de cá, a gente tem menos 1, que a gente pode colocar aqui em evidência, multiplicando x mais xπ sobre 2. E isso maior do que menos 10. Daí a gente pode cortar menos 1 aqui, cortar menos 1 aqui, que é o mesmo que multiplicar a expressão por menos 1. Então, a gente tem que x mais xπ sobre 2 é menor do que 10. Daí, fica 2x mais xπ, tudo isso sobre 2, menor do que 10. Então, o 2 já vai passar para lá multiplicando, eu vou colocar aqui o x como um fator comum, né? Fica 2 mais π, menor do que 20. Portanto, x tem que ser menor do que 20 sobre 2 mais π. Ou seja, o domínio dessa função a é onde é que o x tem que estar? Estritamente positivo, ou seja, intervalo aberto do zero, e no máximo ele é 20 sobre 2 mais π. Porque se ele for maior do que isso, o h seria negativo. Foi essa a conta que a gente acabou de fazer. (63) Uma caixa sem tampa deve ser construída de um pedaço retangular de papelão com dimensões 12 cm por 20 cm. Para isso, devem-se cortar quadrados de lados x de cada canto e depois dobrar, conforme mostra a figura. Expresse o volume V da caixa como uma função de x. E aqui ele mostra a figura. Ok? Bom, o volume dessa caixa, basta a gente calcular quem é a base, quem é a altura e quem é a largura da caixa. Ok? Então,
Olhando aqui para a figura, esse lado aqui é esse lado aqui da caixa. Esses lados são iguais, certo? São a largura, digamos, L. Ok? Eu vou chamar esse valor de L. L é igual a 20, tirando esse pedaço e tirando esse pedaço, ou seja, 20 menos 2x. Ok? Ainda, a gente tem, para a gente saber a altura, bom, é claro, a altura aqui é x. Ok? Porque quando a gente dobra ali para cima, o x vem parar aqui. Então, esse valor aqui é x. Então, a gente já tem a altura, a largura, que é 20 menos 2x, e falta o comprimento. O comprimento é 12 menos x, ou seja, deixa eu mudar a cor. Vou colocar, apagar aqui. É 12 menos x. Então, o comprimento C, que é isso aqui, é igual a 12 menos 2x. Portanto, o volume V, vou colocar em amarelo, é igual a, vai ser o produto da largura, 20 menos 2x, pelo comprimento, que é 12 menos 2x, vezes x, que é a altura. Ok? Então, isso é igual a... Bora lá. Primeiramente, vamos colocar aqui alguns fatores comuns em evidência. Na primeira expressão, aquilo ali é igual a 2 vezes 10 menos x. Na segunda expressão também, aquilo ali é igual a 2 vezes 6 menos x. E isso tudo aqui tem que ser ainda vezes x. Então, 2 vezes 2, 4, vezes... A gente tem 10 menos x vezes 6 menos x. 10 vezes 6, 60. 10 vezes menos x, menos 10x. Agora, menos x vezes 6, menos 6x. E menos x vezes menos x, mais x ao quadrado. Isso tudo ainda vezes x. Ou seja, fica 4x vezes todo mundo que está dentro ali dos parênteses. 4x vezes 60, 240x. 4x vezes menos 10, menos 40x ao quadrado. 4x vezes menos 6x, 4 vezes 6, menos 24x ao quadrado. E ainda mais 4x vezes x ao quadrado, 4x ao cubo. A gente já poderia ter ali menos 10x, menos 6x, daria menos 16x, mas não faz mal. Aqui é igual a 240x menos... Bom, menos 40x ao quadrado menos 24x ao quadrado é menos 64x ao quadrado e mais 4x ao cubo. Ok? Então é assim que a gente expressa o volume dessa caixa em função de x. Agora, analisando aqui em cima, a gente tem que tanto L, tanto a largura quanto o comprimento são valores positivos, ok? Então, isso aqui tem que ser maior do que zero, e isso aqui também tem que ser maior do que zero. Bom, isso aqui implica que 2x é menor do que 20, ou seja, x aqui é menor do que 10, a restrição que ele impõe, e aqui 2x menor do que 12, então x aqui tem que ser menor do que menos 6. Bom, a restrição aqui então vai ser x menor do que menos 6, já que x menor do que menos 6 dá conta de x menor do que 10. Isso significa que o domínio da função v, que é volume de x, inclusive deixa eu escrever aqui como função, né, v de x,
O domínio de V o x tem que ser estritamente positivo, já que x é um comprimento. E, na verdade, escrevendo assim está errado. Não é bora escrever em notação de intervalo. E até intervalo aberto no 6. Ok? Que é a mesma coisa que dizer que o x está entre 0 e 6. Ok? 64. Um plano de telefone celular tem uma taxa de $35 mensais. O plano inclui 400 minutos gratuitos e taxa de 10 centavos para cada minuto adicional utilizado. Expresse o custo mensal C como uma função do número de minutos utilizados e esboce o gráfico C como uma função de x para x entre 0 e 600. Bom, então o custo em função dos minutos é igual a... Vai ser dado por mais de uma lei, né? Porque a gente sabe que isso dá 35 se o x for menor ou igual a 400, já que 400 é essa taxa aí do plano que ele dá de graça, ele inclui 400 minutos gratuitos, e vai ser 35 mais 1 sobre 10 vezes quem? Cada minuto, então x. Só que não é simplesmente cada minuto, é cada minuto acima de 400, então é x menos 400. Ok? Se, isso aqui se o x for estritamente maior do que 400. Ok? Então, como fica o gráfico dessa função? Se aqui é o c de x, em dólar, e aqui é o x, que são os minutos. Isso fica como? Bom, até chegar no 400 é bem simples. O custo é fixo em 35. Então, seria exatamente isso aqui. Quando chega no 400, notem que lá na expressão da função isso aqui dá zero. Então, no 400 dá 35, certo? E, bom, para a gente descobrir mais ou menos a inclinação aqui dessa outra reta, que vai ser alguma coisa mais ou menos assim, mas só para a gente desenhar com um pouquinho mais de precisão, ok? Para a gente saber onde ela atravessaria o eixo x, basta ver onde é que o custo seria zero, ok? Então, se 35 mais 1/10 de x menos 400, para isso ser igual a zero, a gente teria que ter que x sobre 10 menos 400 sobre 10 menos 40 é igual a menos 35, ou seja, o x teria que ser igual a menos 35 mais 40, 5, vezes o 10, que era o denominador do x, 50. Então, voltando ali no gráfico, se ali é 400, aqui é 200, aqui é 100, aqui é 50. Então, essa reta, ela passa por esse ponto e por esse aqui. Então, ela tem mais ou menos essa inclinação. E ela cresce assim. Ok? Aqui é o 50. Só que ele quer até o 600. Então, deixa eu apagar um pouco ali, que ali eu... Ok? Então, essa inclinação. E digamos que aqui seja o 600. Quando chega no 600, fica 35 mais 1/10 de x, que é 600, menos 400, 200. Ou seja, 55. Então, aqui tem que dar 55. 65. Em uma certa província, a velocidade máxima permitida em estradas é de 100 km por hora, e a velocidade mínima é de 50 km por hora. A multa por violar esses limites é de $10 para cada quilômetro por hora acima da velocidade máxima ou abaixo da velocidade mínima. Expresse a quantidade de multa f como uma função de velocidade de condução x e esboce o gráfico f de x para x entre 0 e 180. Então, como fica? Bom, f de x
vai ser igual a... Bom, a gente sabe, para começar, né, a multa é zero se tiver a velocidade permitida. Então, a velocidade permitida é entre 50 e 100. Então, f de x é zero se o x for maior ou igual do que 50 e menor ou igual do que 100. Se o x for menor do que 50, né, na expressão aqui do meio, né, se o x for entre 0 e 50, vai ficar como? Bom, para cada quilômetro por hora acima da velocidade máxima ou abaixo da velocidade mínima, a multa é de $10. Então vai ser 10 vezes... Como é que calcula quantos quilômetros ele está abaixo da velocidade mínima? 50 menos x. Ok? Porque aí vai dar a velocidade mínima que ele estiver. E, de forma análoga, isso aqui vai ser 10 vezes... Agora a gente quer saber quanto acima da velocidade máxima ele está. Ou seja, se a velocidade máxima é 100 e ele está acima de 100, para a gente calcular essa diferença é x menos 100. E isso se ele for, né, maior do que 100. Vou colocar assim, 100. Só um pequeno erro aqui, né, que eu coloquei aqui, ele menor ou igual, mas é ele estritamente entre 50 e 100, porque, aliás, ele pode estar entre 50 e 100, que está na velocidade permitida, então é aqui, na verdade, que aqui tem que ser menor ou igual e aqui tem que ser menor. Pronto, perfeito. Agora a gente só precisa fazer o gráfico disso, ok? Então aqui, o f de x, que é a multa, aqui o x, que é a velocidade em quilômetros por hora. Daí, bom, ele pede entre 0 e 180, ok? Então, digamos, aqui o 0, aqui o 180. O 100 vai estar mais ou menos por aqui. E o 50, então... Não, por aí não. Peraí. Por aqui. Então, o 50 vai estar por aqui. A gente sabe que entre esses dois valores, a função assume o valor zero. Então, vai ser isso aqui. Essa parte em rosa. Eu vou aumentar a espessura do lápis para facilitar. Ok. Agora, à esquerda disso, como é que fica? À esquerda disso, ele está abaixo da velocidade mínima. Bom, para a gente calcular, ali, 10 vezes 50 menos x é a mesma coisa que menos 10x mais 500. Ok? Então, a gente sabe que isso vai intersectar lá no eixo f de x no 500. Digamos que o 500 esteja aqui. Ok? Digamos que aqui seja o 500. E vai intersectar o eixo x lá no zero, quando o x vale exatamente 50, né? Já que isso é 10 vezes 50 menos x, quando o x é 50. Então, o gráfico disso é essa semirreta aqui ligando esses dois pontos. Ok? De forma análoga, a gente sabe que a continuação aqui, ela toca nesse ponto aqui que está no 100, ok? Porque é quando é 100 menos 100. E ela vai subir até onde? Bom, quanto seria a multa se fosse 80? Seria 800, né? Porque 180 menos 100 é 80, vezes 10, 800. Digamos que o 800 esteja... Eu vou estender um pouco esse gráfico para a gente conseguir ver isso. Digamos que aqui seja o 500 e aqui seja o 800. Ok? Daí, lá no 180, vai ficar meio ruim porque vai atravessar ali.
Na verdade, o ponto é esse aqui. E aí vai ser a reta que vai ligar esse ponto até cá embaixo. Então, esse é o gráfico do custo da multa para velocidades entre 0 e 180 km por hora. Bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixem aí embaixo. Deixem um gostei, se inscrevam no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!